Boa noite. Já está virando muito clichê dizer que toda vez que eu venho pregar aqui eu fico muito nervoso, mas é verdade. Eu vim para cá hoje com a minha irmã e falei, caraca, eu estou muito nervoso. Mas toda vez que eu subo para pregar e começo a falar, o nervosismo passa. Até agora não passou, mas vai passar. Já vou beber uma água logo para ver se está. É muita pressão pregar para gente que não viu crescendo. Pegou no colo. Normalmente quando eu venho aqui pregar, eu acho que muitos de vocês já perceberam, eu gosto de abrir um texto e desse texto que eu abro a gente faz uma leitura e tira lições, tira conceitos, tira conselhos, aplicações práticas e são basicamente sermões expositivos, onde eu trabalho um texto só. E a partir daí a gente consegue conversar, refletir sobre algumas coisas. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente e vou falar sobre missões, que é um tema que a gente está trabalhando aqui na igreja. A gente começou a campanha de missões, mas eu quero falar sobre uma parte específica da missão, que é o entendimento integral da missão, a igreja e a forma da igreja trabalhar de forma integral a sua missão. Para aqueles que já ouviram falar a respeito da missão integral, a missão integral é uma corrente teológica, é uma forma de se interpretar e ler o texto, e eu estudo numa faculdade que a base da teologia lá é a teologia da missão integral, então eu vou puxar um pouco sardinha assim para o meu lado, para facilitar o sermão de hoje. Eu vou falar de algo que eu estou bem acostumado a conviver. Para quem não sabe o que é missão integral, ou só ouviu na internet as discussões sobre missão integral é um tema muito polêmico, que gera muita divisão em muitos pastores, muitos teólogos, e na igreja em geral, principalmente no Brasil, aonde se acusa a missão integral de várias coisas, e se defende a missão integral em outros aspectos. Mas, fora das polêmicas, a missão integral é uma forma de fazer teologia que surge na América Latina, que está muito inserida no nosso contexto, na igreja como a gente vive aqui na América Latina, isso em todos os países, e ela se espalhou para o mundo a partir de Lausanne, um congresso que teve em Lausanne, na Suíça, em 1974. E esse foi um congresso mundial de pastores e líderes, promovido pelo Billy Graham, se não me engano, eu acho que era um dos congressos dele. E lá teve uma representatividade latino-americana muito grande. E alguns pastores da América Latina, principalmente o René Padilha, é um grande teólogo da Latinoamérica, ele foi e fez uma palestra lá nesse congresso. E a partir desse congresso começou a se discutir a missão integral com esse termo específico. Mas era algo que já acontecia na América Latina há muito tempo. Então eu gostaria de falar a partir disso, porque nesse congresso fizeram um pacto, conhecido como Pacto de Lausanne, e esse pacto ele visa ressignificar a missão da igreja a partir daquela data. Os pastores lá reunidos entenderam que a igreja errou em muitas vezes na sua missão, acertou em muitas vezes durante a sua missão, e a partir daquele momento se firmou esse pacto, onde a igreja se comprometeu em investir e se comprometer cada vez mais com a missão. E nesse pacto surgiu um lema. A missão integral ela tem um lema, e eu queria trabalhar hoje em cima desse lema. O lema da missão integral é o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Homem aqui é homem e mulher, não. Infelizmente a gente usa a palavra homem para dizer os dois, mas homem no sentido de homem e mulher. E para falar desse tema, eu vou dividir ele nessas três afirmações e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, eu vou falar de três coisas. O evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens, que é o lema da missão integral. Então, vamos lá. Primeira coisa, o evangelho todo.
para falar de evangelho, a gente discutiu até no PG um pouco dessa semana sobre isso. Foi uma discussão bem legal aqui no PG da Juventude, PGM. E evangelho tem diversas significâncias ao longo da história, mas ele não é, de certa forma, uma palavra cristã. O evangelho já era utilizado pelo Império Romano, onde, quando se tinha uma boa notícia a respeito do Império, se dava o nome de evangelho. Então, Roma decidiu conquistar um novo território e foi bem sucedido. Então, chegava o representante do rei para anunciar o evangelho a todos os romanos, para trazer essa boa notícia de que agora Roma expandiu o seu reino. Jesus, quando chega, como narrado nos evangelhos, ele se utiliza dessa palavra evangelho para trazer a boa notícia que ele traz, que é o reino de Deus chegou, é chegado o reino de Deus. E esse é o evangelho de Jesus. O evangelho de Roma era uma boa notícia do império, que tinha uma relação política, militar, econômica. Jesus traz o evangelho, que é o reino de Deus, chegou aqui agora na terra. Os cristãos do primeiro século entendem o evangelho como testemunho a respeito de Jesus. Então, pregar o evangelho para os cristãos da primeira igreja dos primeiros séculos é dar testemunho de Jesus. E a gente tem mais um outro significado, que é em Paulo. Paulo ressignifica tudo e diz que evangelho é a pessoa de Jesus. Então, além de todos os significados que a palavra evangelho tem, ela agora ganha um novo significado. E evangelho é a pessoa de Jesus. Ah, mas por que você está dizendo que tem todas essas diferenças? Porque eu não acho que são diferenças, eu acho que são complementos. A palavra evangelho, ao longo do tempo, foi ganhando conceitos complementares, que deixaram o seu significado muito mais complexo. E ele faz muito mais sentido. Então, o evangelho é uma boa notícia, é a notícia do reino, é a expansão do reino, é a pessoa de Jesus e é o testemunho a respeito de Jesus. E nós temos também os 4 evangelhos na Bíblia. Assim como o testemunho a respeito de Jesus e a pessoa de Jesus são encarados como evangelho, os livros que narram as histórias de Jesus e a sua vida aqui na Terra também são chamados de evangelho. E a gente pode desfrutar desse testemunho. Legal, mas o que isso tem a ver com o evangelho todo para nós hoje como igreja e como parte da nossa missão? Eu não sei quem estava aqui não da última vez, mas da penúltima vez que eu preguei, não sei se vocês lembram, eu preguei o texto de Marcos 16. Se a gente puder abrir aí, Marcos 16. E esse texto eu gosto muito porque o que eu trabalhei naquela mensagem foi exatamente isso. A ressignificação de qual deve ser o nosso testemunho e como o nosso testemunho a respeito de Jesus vai ser ressignificado para as pessoas, vai fazer sentido para as pessoas. Bom, eu já preguei esse texto aqui, então não vou pregar esse texto de novo. Quem lembra, levanta a mão para eu saber. Beleza, algumas pessoas. Quem não lembra, eu vou falar só um pouquinho sobre, para todo mundo poder entender. Esse é o texto que fala da ressurreição de Jesus. As mulheres vão ao túmulo de Jesus para poder fazer os rituais de limpeza comum no judaísmo no corpo dele e tal. Chega lá, o túmulo está vazio. Jesus não está lá. Tem uma pessoa vestida de branco, como narrado em Marcos, ao lado do túmulo e fala que Jesus, que elas estão procurando, não está lá, ressuscitou. E fala assim, vai lá e conta isso para os 11. Elas não contam, ficam com muito medo e não contam. Jesus aparece para Maria Madalena, e essa aparição de Maria Madalena fica completamente chocada, né? Tipo, Jesus ressuscitou, apareceu para ela volta correndo, conta para os outros discípulos de Jesus, e eles não acreditam no que ela diz, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Depois ele aparece para outros 2 discípulos, que está narrado em Lucas 24, essa passagem inteira está narrada em Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús. E esses 2 discípulos voltam para Jerusalém e contam para os 11, e os 11 não acreditam. E aí Jesus finalmente aparece para os discípulos, repreende eles a partir da incredulidade deles, e aí sim eles acreditam que Jesus ressuscitou, porque eles estão vendo Jesus na frente. E os meus pontos trabalhados naquele sermão foi: o nosso testemunho a respeito de Jesus só faz sentido a partir do momento que Jesus aparece.
E é essa a definição que eu quero trabalhar como Evangelho. O nosso testemunho a respeito de Jesus só tem validade quando a pessoa de Jesus se faz presente. E isso é possível através da nossa vida, através do nosso testemunho. Que Jesus se faça presente através de nós. Eu quero ler o capítulo 14, o versículo 14 e o versículo 15, do capítulo 16 de Marcos. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. É muito interessante essa, como eu destaquei outra vez, essa dinâmica, onde você não acredita no testemunho que você ouve, e a missão de Jesus para você é dar testemunho para os outros. Então você naturalmente entende a dificuldade de se acreditar naquilo que você vai ter que dizer. A partir do momento que eu não acreditei naquilo que eu ouvi, agora essa é minha missão e eu preciso dizer isso para outras pessoas, e as pessoas precisam acreditar em mim. Como isso vai acontecer? Com a aparição de Jesus, com Jesus se fazendo presente. O segundo ponto, para o homem todo, para a humanidade como um todo. Nessa conferência em Lausanne, os teólogos da missão integral viam um grande problema entre o mundo desenvolvido, chamado primeiro mundo, e nós aqui do terceiro mundo, da América Latina. Uma realidade de pobreza muito mais forte, muito mais presente. E eles se incomodavam um pouco com os conceitos clássicos da teologia principalmente europeia, depois norte-americana, que era presente aqui na América Latina, por conta da desigualdade social muito grande. Então eles não conseguiam ver que aquela pregação e aquela palavra trazida de fora tinha a ver e estava inserida no nosso contexto. Então toda a teologia criada na América Latina por teólogos e pastores latino-americanos, ela parte da contextualização e da forma como eles pensam o homem. Então, naturalmente, pensar a missão da igreja a partir da América Latina, a partir da missão integral, vai trazer para a gente uma responsabilidade social na nossa missão. É interessante a gente pensar, e é um pouco do que eu trabalho no meu TCC, a divisão clássica que se fez decorrente da filosofia grega, e quem diz isso é um teólogo chamado Anthony Roykeno. É muito difícil, eu com a minha idade, me acho muito novo para poder afirmar as coisas que eu quero afirmar, então você tem um teólogo que também afirma aquilo que você diz, é muito confortável. Então não sou eu que estou dizendo, é o Anthony Roykeno que diz, e ele é um dos caras que eu estudo para o meu TCC na faculdade. E ele aponta que um problema na igreja é a dicotomia e a tricotomia. Dividir o homem como corpo e alma, ou dividir o homem como corpo, alma e espírito. E por muito tempo, o Evangelho foi pregado para salvar a alma. Você aceita Jesus e sua alma será salva. E muitos teólogos e muitos pastores enxergam isso como um problema. Porque na nossa realidade, no nosso contexto, a alma ser salva apenas não resolve os nossos problemas do dia a dia, os nossos problemas de pobreza, os nossos problemas de desigualdade e diversos outros problemas que estão presentes aqui na América Latina. Então eles não viam muito sentido em se salvar a alma e a pessoa continuar naquela realidade que ela vivia. Uma realidade muitas vezes indigna, uma realidade muitas vezes muito sofrida. Então o Evangelho para essas pessoas, para esses pastores e para esses teólogos e para as pessoas que seriam alcançadas, tinham também uma responsabilidade social. E toda missão tinha uma responsabilidade social. A partir do momento que você proclama o Evangelho, a transformação e o poder de transformação do Evangelho na vida daquela pessoa alcança o todo da sua vida. Não só salva a sua alma, como também te restaura a dignidade, te tira do sofrimento e te ajuda em todas as áreas da sua vida. Eu gostaria de citar como exemplo
em Jesus. A gente tem diversos exemplos dessa transformação por inteiro que Jesus fez. Mas eu gostaria de destacar hoje o capítulo de Marcos também, dos evangelhos, tem sido o meu preferido. Capítulo 5. Para poder exemplificar essa transformação e o poder de restauração do homem todo, do humano todo, por inteiro. Versículos 32 a 34. Essa é a passagem que narra, eu não vou ler a passagem inteira, essa é a passagem que narra a cura da mulher com fluxo de sangue. Jesus está numa multidão, a mulher crê que se ela tocar em Jesus, ela seria curada. E ela vai, toca em Jesus, realmente é curada. E aí vamos ler os versículos 32 a 34. Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique curada desse teu mal. É muito interessante porque esse texto ele trata de um problema que, muito cuidado no que eu vou dizer, mas que Jesus não sabia. Jesus foi pego de surpresa por aquela situação. Aquela mulher surpreendeu Jesus. E aquela mulher vivia um contexto de sofrimento. Uma mulher, na sociedade em que Jesus estava inserido, não era contada nas multidões. A gente vê em diversas passagens, tinha uma enorme multidão de tantas pessoas, sem contar crianças e mulheres. A mulher não era contada na sociedade, a mulher não tinha autonomia. E muito se fala hoje a respeito do empoderamento da mulher. E isso no tempo de Jesus é muito mais forte. A mulher realmente tinha uma situação de ser subjugada pela sociedade. Além de tudo, ela era uma mulher que sofria de uma doença que a tornava impura perante a lei dos judeus. E o judeu tem uma relação muito forte com a lei. Se você é impuro, você não pode se relacionar com os puros, porque o impuro torna o puro tão impuro quanto ele. Então, se eu cumpro a lei, cumpro os requisitos da lei e me torno puro em cumprir os requisitos, a partir do momento que eu me relaciono com uma pessoa que é impura, eu vou me contaminar com ela. Então aquela mulher sofria, além da doença física que ela tinha, do problema físico pessoal que ela tinha, ela sofria no contexto social. Ela era excluída da sociedade, ela vivia à margem da sociedade, ela não tinha dignidade. E a partir do momento em que Jesus cura, e diz que, vou até ler, versículo 34, e disse: minha filha, a tua fé te salvou. Essa salvação que Jesus deixa clara nesse texto não é apenas a salvação escatológica, uma salvação para a eternidade, uma salvação de juízo sobre o pecado que a humanidade comete. Nós vamos ser salvos da condenação no último dia, a gente crê nisso. E a gente tem fé em Cristo que isso vai acontecer. Que a salvação, sim, vai nos tirar o peso do pecado, vai nos tirar a culpa do pecado. Mas a salvação aqui para ela não foi só futura. A salvação para ela foi presente. E o todo da vida dela foi transformado a partir daquela salvação. E agora que ela está curada da sua doença, ela pode novamente não ser considerada impura, ela pode ter a sua dignidade, a sua vida transformada e conviver de forma comum, como todos aqueles conviviam em sociedade. E agora ela vai estar inserida de novo na sociedade, com a sua dignidade restaurada. E o poder do Evangelho para o homem todo tem esse poder, além da salvação espiritual, além da salvação do juízo, além da salvação da morte, nós temos a responsabilidade de levar essa salvação, digamos, material, terrena, próxima a nós, aonde a minha dignidade é restaurada, aonde, a partir do meu sofrimento, precisa haver uma mudança para que esse sofrimento não seja mais ocasionado em mim. E o todo da minha vida, tudo aquilo que gira em torno da minha vida,
possa ser transformado e restaurado por Jesus. A terceira coisa, eu falei que ia falar de 3 coisas, é para todos os homens. Nós cremos que o Evangelho, sim, é para todos. Por muito tempo, os judeus, narrados no Antigo Testamento, o povo hebreu, Israel, acreditou que ser escolhido por Deus era uma vantagem que eles tinham em relação aos outros, e eles meio que particularizaram a salvação e a sua relação com Deus. E por muitas vezes a missão de ser bênção para todas as nações não foi cumprida por Israel. Jesus aponta isso e ressignifica a missão de todos aqueles que o seguem, e para nós como igreja, somos seguidores de Cristo, temos um papel fundamental nessa missão de proclamar o Evangelho a toda criatura. Então, para todos os homens, o Evangelho deve ser pregado, o Evangelho deve alcançar a todos, não deve ser algo particular. E a responsabilidade social, como eu falei no ponto 2, se encaixa muito bem aqui. Porque, para que todos ouçam a palavra de Jesus, para que todos ouçam o Evangelho, para que todos conheçam a pessoa de Jesus, a pregação precisa ser contextualizada. E esse é o grande ponto da missão integral, a contextualização da palavra. Não que a palavra mude, não que a palavra seja diferente, porque a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é soberana, Jesus é uma pessoa e não dá para mudar aquilo que Jesus foi. Mas a gente consegue contextualizar e fazer essa palavra tornar-se acessível para diferentes pessoas em diferentes contextos. E assim a gente conseguir alcançar mais pessoas e cada vez mais pessoas. Cristo morreu para salvar a humanidade. Isso está escrito em João 3,16. E a partir da sua ressurreição, que é o clímax do Evangelho, ele nos dá uma missão. E essa missão precisa ser, como eu já falei, pregada por inteiro, o Evangelho todo, como uma pessoa de Cristo, o Evangelho como pessoa de Cristo, como a boa notícia do reino. O Evangelho precisa ser pregado para o homem todo, para que toda a sua realidade seja transformada e para que o todo da sua vida seja ressignificado. E Jesus morreu por todos também. Além de morrer e ressuscitar pelo homem todo, ele morreu e ressuscitou por todos, para que todos sejam salvos. Vamos abrir João 3,16, apesar de todo mundo conhecer de cor. É sempre bom abrir e poder ler. Quem participou do PG da semana passada tinha esse destaque, porque estava conversando na vez com meu pai, ele copiou de mim. Mas na nossa conversa a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre esse paralelo que existe em João 3,16 e 1 João 3,16. Então quem participou do PG pôde ver isso. João 3, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto a humanidade, Deus amou tanto a criação, Deus amou todos aqueles que são parte da sua criação. Vamos lá para 1 João 3,16. Aproveito que já está acabando, não vou demorar muito mais. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. É muito interessante, porque quando eu conversei com o meu pai, ele falou, cara, é muita coincidência, né? Ser um capítulo e versículo, ser textos tão ligados. Eu falei, é coincidência, ou não sei. Não vamos saber. Ou o cara fez de propósito, mas quando foi escrito os textos, não tinha divisão de capítulos e versículos. Ele falou, eu falei, é verdade, não tinha. Eu não sei se foi de propósito. Talvez não do escritor, mas de quem separou. Isso a gente nunca vai saber. São perguntas que a gente nunca vai conseguir responder.
1 João 3,16. 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Lá, ele destaca o amor de Deus. Aqui em 1 João 3,16, ele diz: nisto conhecemos o amor. E é aí que eu faço paralelo. Deus amou o mundo em João 3,16. Então, a partir disso, nós conhecemos o amor. Deus amou o mundo. Deus nos amou primeiro. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Só fazendo um paralelo. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. A partir do momento que o Evangelho alcança a nossa vida e transforma a nossa vida, ele tem que nos gerar um sentido de missão. E falar de missões é falar de missão. Então, nós não podemos nos abster da nossa responsabilidade em, a partir do momento que conhecemos o amor, transmitir esse amor e levar esse amor. O Evangelho precisa fazer sentido para todas aquelas pessoas que ouvem. Mais que isso, o Evangelho é uma pessoa, como eu disse. O Evangelho tem diversos significados e todos eles somam isso e faz sentido na pessoa de Cristo. O testemunho a respeito de Cristo precisa ser adaptado e contextualizado a todos os homens. E essa foi a grande conclusão. Se vocês quiserem ler o Pacto de Lausanne, depois eu aconselho vocês, porque ele trata umas diretrizes para a Igreja Mundial em como fazer missão a partir daquele ponto. E o contexto é muito importante para se alcançar todos os homens. Eu já vou começar a minha conclusão e gostaria de reforçar algumas coisas. A missão sempre foi muito clara. Falar de missões e missão não dá muito para diferenciar. A gente debateu um pouco no PG isso. Qual é a diferença entre missões e missão? Existe diferença entre isso? A gente tem muito ligado a palavra missões ao fazer a missão, as coisas do nosso dia a dia que a gente está acostumado. Os missionários que vão para algum lugar pregar. De nós como missionários no nosso contexto. Mas, de fato, missão e missões não tem muito essa separação. Eles se completam e são a mesma coisa. A missão sempre parte de Deus. Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. E a missão de Deus é restaurar toda a sua criação. E redimir toda a sua criação. A criação inteira caiu no pecado. A criação inteira foi deturpada pelo pecado. E a missão de Deus é restaurar toda a sua criação. Nós somos parte dessa missão. E nós, quando somos alcançados pela graça de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, nos tornamos parte dessa missão. Porque a partir do momento em que os discípulos ouvem o testemunho e não acreditam, e quando Jesus aparece, eles acreditam, Jesus logo em seguida dá a sua missão. Então tem uma relação muito interessante em acreditar e aceitar o testemunho, acreditar e aceitar na ressurreição de Cristo, crer em Cristo e partir para a missão. Existe um link direto nisso. Em todos os evangelhos, quando Jesus depois que ele ressuscita e aparece aos discípulos, ele dá a missão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho tem também uma responsabilidade social. O evangelho precisa transformar o todo. Não devemos pregar o evangelho apenas com o objetivo de salvar a alma, de que aquela pessoa seja salva do juízo final e da condenação. Mas, não do juízo, da condenação. Desculpa, falei errado. Do juízo, todos vão passar por esse dia, mas sim da condenação. O evangelho nos salva da condenação. Mas o evangelho precisa transformar a nossa vida por inteiro, a nossa realidade hoje, o nosso contexto, restaurar a nossa dignidade e também
nos salvar no futuro. O Evangelho também nos salvará no futuro. Esse é o poder transformador do Evangelho. O Evangelho deve ser levado a todos, sem distinção, sem discriminação. Cristo morreu para salvar o mundo, e nisto conhecemos o amor. E agora nós devemos dar a nossa vida pelas pessoas que estão à nossa volta. Devemos entender que a missão sempre parte de Deus. Nós somos co-participantes da sua missão. A missão é levar a Cristo para a pessoa ser restaurada por inteiro e para que todos possam conhecer a Cristo, que possam ser restaurados. Eu gostaria de fazer uma oração hoje. Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder estar aqui. É sempre muito bom poder pregar, e eu falo isso toda vez porque é muito verdade. E eu gostaria de agradecer por poder compartilhar um pouco daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo, e poder dividir isso com nossos irmãos aqui, e poder refletir a respeito desse tema, que é um tema tão relevante para a igreja hoje, que é a missão. A igreja precisa entender o seu caráter missionário. E a missão da igreja é ser parte da sua missão. Que a gente possa entender o nosso papel na sua missão, que é redimir toda a humanidade, toda a criação. Que a gente possa, cada dia das nossas vidas, testemunhar Cristo e mostrar Cristo. Que a gente possa, a partir do nosso testemunho, e a partir do momento que a pessoa conheça Cristo através de nós, que toda a vida dela seja transformada, que ela seja salva da opressão, seja salva da sua situação de pobreza, seja salva da sua forma de se relacionar com a sociedade, onde muitas vezes ela se sente afastada, menosprezada, e que a dignidade das pessoas possam ser restaurada a partir do seu Evangelho. E que nós possamos, de fato, cada dia mais alcançar a missão de pregar o Evangelho a todos. E que todos possam conhecer a verdade e a transformação que Cristo tem em nossas vidas. E que a gente possa ser testemunha fiel disso a cada dia. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Que bênção. O Evangelho dignifica, restaura a dignidade, faz a obra completa. Boas novas de salvação. Que alegria. Esse Evangelho, boas novas, chega para todo mundo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Você é alvo desse Evangelho, o Evangelho de Jesus, as boas novas do céu. Que maravilha! E Deus quer restaurar a sua dignidade de filho, como fez com o filho pródigo, aquele pai, que não apenas o acolheu em sua casa, mas lhe outorgou toda a autoridade, todos os direitos de filho, ao lhe vestir com um vestido novo, ao colocar alparcas nos pés. Os escravos andavam descalços, e ao colocar um anel no seu dedo, o Deus eterno, com o Evangelho, é capaz de nos restaurar totalmente. E ainda que a pessoa enfrente um problema, uma luta, uma aflição, ela terá alegria e paz no coração, porque o Evangelho é para esta vida e é para a vida vindoura também. Que maravilha! Louvado seja o nome de Jesus. E que bom que essa está a fonte, né? Quando eu preguei em 1 João, todo mês de junho eu preguei em 1 João. E quando eu preguei em 1 João 3,16, eu falei que ele tinha me ensinado o negócio de João, né? Quem estava aqui se lembra, né? Se eu não tivesse citado a fonte, né? Então hoje eu ficaria envergonhado. Mas que coisa boa é aprender, que é no diálogo que a gente aprende. Não é? É nesse diálogo que é bom aprender. Então, eu me lembro que eu era rapaz e um dia um pastor, um pregador,
apresentou um sermão assim, muito impactante, abençoador, e foi abençoador mesmo. E aí depois de um tempo, eu já no seminário, então lendo o livro, lá estava o sermão Ipsis Literis. O Espírito Santo revela, ele é capaz de revelar coisas parecidas da pessoa, mas ponto por ponto é perigoso, né? Agora, não seria problema pregar aquele sermão e dizer a fonte, nenhum problema, como fez o pastor Daniel de Oliveira Cândido, 99% aqui não o conheceram. Ele foi executivo do Campo Fluminense aqui há muito tempo, e eu estava no seminário, um dia ele pregou num culto lá, e ele disse: o esboço que eu vou falar está no comentário do Novo Testamento de William Barclay, no Evangelho de Mateus, na página tal. O esboço, os comentários são meus. Eu achei aquilo lindo, ele era um filósofo, um homem muito formado, mas que simplicidade, disse. E depois ele foi lá e viu, estava lá, só o esboço, só os pontos, e todo o comentário dele, mostrando que ele estudava, que ele valorizava. Louvado seja o Senhor, e pelo João Marcos, que está no último ano do seminário, essa fase toda. Ele atua na Igreja Batista Boas Novas em São Paulo, é uma igreja grande, ele atua no Ministério Jovem, como pastor de jovens, e ele é auxiliar desse pastor de jovens, e esse caminho agora de construção, de confirmação do Senhor para ministério, para desdobramento, é sempre um caminho, todo mundo que viveu assim, sempre é muito novo. E ore por ele. Nós vamos no final orar por ele aqui, como igreja, mas ore por ele. Faltam apenas 6 meses, porque o ano tem 12, então está na metade, na verdade 4 meses, agosto, setembro, outubro e novembro, um semestre, não é? Semestre de 4 meses, o semestre tem 6 meses, semestre do ano, o semestre letivo tem 4 meses. Então, um quadrimestre, mas falta apenas isso, e ore para que Deus oriente, não é, como será o seu prosseguir. Nós vamos cantar ao Senhor um louvor, e relembre disso, o Evangelho que você recebeu, o Evangelho que nós recebemos, é para todo ser humano. Por isso que o cristão, ele não pode ver uma pessoa passando necessidade, ele não racionaliza, ele não filosofa. Tem necessidade? Está precisando de pão? Tome um pão para comer. Está precisando de uma roupa? Eu dou uma roupa para ele. Eu posso não atender desejos da pessoa, mas necessidade sim. Esse Evangelho que nós recebemos, nós podemos compartilhar. E acima de tudo, esse é Deus, o Evangelho que nos alcançou. O Evangelho da graça do Senhor Jesus. Vamos em pé cantar com alegria este cântico de louvor ao nome de Jesus.
então pedir a Deus uma providência na sua vida. Se você desejar, sai do seu lugar aqui, nós vamos orar por você. Se você precisa de intervenção nesse Evangelho do Senhor na sua vida, da maneira que você entende, se você quer voltar para o Senhor, sai do seu lugar aqui, quando cantar, pode sair. Sintas como os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Depois, Ezequias, você pega o microfone, cadê esse aqui? Pega ali, eu vou pedir o Silmar, ela não pode vir aqui, para ela olha, me chegar. Essa semana o Silmar conseguiu já colocar o pé no chão, está com muita dificuldade, pisando leve no pé esquerdo, que foi o pé que teve uma fratura. Então ela já está conseguindo colocar. Então ela também está muito feliz. Então a Marcos passando esses dias com a gente aqui. Ele vai embora no dia 25, por ali. Ela vai orar logo depois da gente pegar essa bênção. Vamos juntos todos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigada, Senhor, pela noite que tivemos, pelos cânticos aqui entoados. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, que seja, ó Deus, com o nosso coração inteiramente voltado para o Senhor. Ó Deus. Obrigada pela mensagem. Que possamos realmente cumprir a tua missão. Ó Deus. Que não tenhamos, ó Deus, nada vindo de nós, mas que seja realmente vindo do teu trono de graça. E que possamos falar do teu amor, demonstrar o teu amor às pessoas que nos cercam. Ó Deus. Te agradecemos pela vida do João Marcos, cuida dele,
no final dos estudos e que ele possa sempre receber do Senhor a tua palavra. Amém, Senhor. Nós também queremos te agradecer por todos que aqui puderam estar nesta noite. Te pedimos que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares, que possamos durante a semana poder refletir o teu amor na vida daquelas pessoas que nos rodearem. Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.